Boa tarde a todos. Eita, boa tarde, bom. Tá boa mesmo a tarde, gostei. É uma alegria para nós estarmos aqui e sempre contarmos aí com a presença tão amorosa de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E qualquer dúvida, precisam de algumas informações, podem se reportar a nós, trabalhadores, na nossa livraria, tá? Não saiam daqui com dúvidas. Por favor, nos procure. E a nossa Casa de Paz e Amor, como sempre, agradecendo aí a vocês todos pelas doações. Quantas doações carinhosas nós temos recebido. Muito obrigada. Temos recebido doações para a nossa feira, 24 de setembro, mais conhecido como domingo que vem, né? Vai acontecer a nossa feira. No sábado, o dia 23, vai acontecer nosso trabalho normalmente, tá? Porque a feira é só no domingo. Vai ter aí uma aglomeração ali no fundinho de coisas, os corredores vão estar repletos aí de prateleiras, mas é em prol da feira no domingo, tá bom? E vocês todos estão convidados aí a participarem da nossa feira. Uma tarde, gente, na verdade vai ser um dia fantástico. Fantástico. Traz a sua família, seus amigos, os parentes, porque nós teremos diversas atividades. Comida gostosa, e como eu sempre digo, a comida do Paz e Amor é fluidificada. Não engorda. Você pode comer à vontade, que não engorda. Olha que coisa maravilhosa. Você só vai encontrar isso aqui no Paz e Amor. Adianta procurar em outros lugares, porque não tem. É só aqui que tem. Vai ter artesanato, cama, mesa e banho. Vai ter o Bazar da Pechincha, que tem todos os anos. Mas quer encontrar coisas bem legais? Chega bem cedo para passar o dia aí conosco. Vai ser muito bom. Tá certo? E vamos aí desligar os nossos celulares, tá? Porque a tarde hoje promete muita coisa boa. Não veio para o Paz e Amor? Está nos acompanhando aí pelas redes sociais? Então fica bem antenado, porque nossa tarde hoje será um presente, tá bom? Então vamos lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 11, o item 9, amar o próximo como a si mesmo. A leitura do Evangelho e a leitura da mensagem, a Neide vai fazer para nós, a prece inicial é a Vera, a vibração geral, a vibração dos passes e a magnetização das águas, a Cláudia vai fazer para nós. E hoje, gente, para brilhantar ainda mais a nossa tarde, que já está boa, nós temos para falar para nós a nossa querida Luciana de Macedo Campos. Essa moça maravilhosa aqui, que veio, que atende aos nossos convites com tanto amor, com tanto carinho. E vocês vão ver, quem não teve ainda o prazer e a alegria de ouvir a Luciana, prepara o coração hoje. Depois você me conta como é que foi. Porque será simplesmente maravilhoso. E olha lá o tema da Luciana. A fé cega não enfrenta a razão. Presta atenção. A palestra, como nós sempre dizemos, é para quem veio. Não fica lá mentalizando o fulano, o beltrano, o ciclano. Não, a palestra é para você que está aqui hoje. Tá bom? Então acolha e recolha para dentro de si as palavras que a Luciana preparou para todos nós hoje. E a prece final, o nosso querido Lázaro vai fazer por todos nós. Então que nós possamos manter o nosso foco aqui, na palestra, nas nossas necessidades, para que a espiritualidade amiga possa tocar o nosso coração hoje. Tá certo? Reavivar as nossas energias com as palavras da nossa querida Luciana. Que Jesus nos abençoe. É do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 11, Fenelon, Bordeaux, 1861. O amor é de essência divina.
desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuis no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É de fato que tendes podido constatar muitas vezes o homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, a prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli, irmão José. Morte. Não pranteeis em desespero aqueles que te antecederam na grande viagem. A morte é indispensável à renovação de todos os seres e de todas as coisas. Se não morrer, a semente do trigo não se transforma em pão. A vida no corpo físico é simplesmente um estágio, dentre os muitos que o Espírito efetua em sua jornada para Deus. Sobre a terra, os homens desfrutam temporariamente da companhia uns dos outros. Quando alguns espíritos chegam, outros partem, retornando à pátria verdadeira. A separação definitiva entre os que se amam jamais acontece. Não questiones os desígnios superiores com tanta amargura no coração. Transfigura a dor da saudade em obras de amor, consagradas à memória dos entes queridos que partiram. Vamos todos já nos preparando para receber nessa tarde maravilhosa nossa companheira Luciana, que vai nos despertar para a espiritualidade, trazendo positividade, no seu começo de semana, trazendo muita paz, muita reflexão. Vocês todos, inclusive nós aqui da mesa, já fomos recebidos desde o portão pela espiritualidade, para estarmos fluidificados desde o momento que adentramos a casa do Paz e Amor. Então, meus irmãos, vamos nos preparando já para poder ter esse trabalho dentro de nós, sabendo que vai trazer só coisas importantes, conhecimentos, esclarecimento, para tornar nossos dia a dia muito mais positivo, muito mais cheio de fé e de esperança na nossa vida. Assim seja, graças a Deus. Boa tarde, amados irmãos. Que a doce e suave paz do Cristo Jesus possa nos envolver a todos e conduzir as minhas palavras. Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui, e no teu olhar tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de amor. Teu sorriso prende, inebria, entontece. És fascinação, amor. Com essa música popular francesa, de autoria de Maurice de Ferrodi, que escreveu essa linda canção em 1905, na França, e foi traduzida para o nosso idioma por Armando Lousada, interpretada por Carlos Galhardo e, claro, a inesquecível Elis Regina. Nós vamos iniciando o trabalho da tarde de hoje, refletindo acerca da fascinação. Mas a fascinação que nós vamos conversar
Não é essa a proposta pela música, por isso que eu já trouxe a música para preparar os espíritos. Não é a fascinação das paixões, as paixões, que todos nós, claro, gostamos tanto e necessitamos para poder viver, para poder aprender e evoluir. Não apenas e tão somente a paixão no sentido romântico, mas a paixão pela vida, a paixão pelo trabalho, a paixão pelas circunstâncias, a paixão por tudo aquilo que nos cerca e enriquece a nossa existência. Porque sem a paixão, sem essa pulsão que nos impulsiona, que nos direciona, que nos faz acordar contentes e cantantes para o dia que se inicia, a vida fica muito triste. Mas hoje não é o tema, fica para uma próxima oportunidade. Quando e se eu for convidada, aí nós falaremos sobre a paixão e o amor. Mas na tarde de hoje eu escolhi essa canção para que nós pensemos a respeito da fascinação como uma das facetas da obsessão que nos ensina Allan Kardec no livro dos Médiuns, no capítulo 23, cujo título é Da Obsessão. Nesse capítulo, amados irmãos, Kardec nos ensina que são 3 os tipos de obsessão a que nós, médiuns, estamos sujeitos. Quais são esses 3 tipos? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Hoje nós falaremos brevemente da fascinação, que o nosso querido e saudoso Dr. Reinaldo Leite, que era meu colega de profissão e foi meu professor aqui na tribuna, nas inúmeras vezes em que eu tive a alegria e o prazer de ouvi-lo falando, e com ele eu aprendi também a falar sobre as belezas da doutrina espírita. Ele dizia que ele tinha pavor da fascinação. Porque quando nós lemos no livro dos médiuns, de fato, na obsessão simples, a interferência, a influência que o espírito exerce sobre nós é mais grosseira e mais fácil de ser percebida. Mas na fascinação não. O espírito é inteligente, esperto, ardiloso. Ele se faz passar por espírito de luz com muita facilidade e pega os nossos pontos fracos, os nossos pontos vulneráveis. É aquela criatura ciumenta que passa os seus dias e as suas noites pensando no ser amado, como se fosse uma posse, e é facilmente perturbado ou perturbada por esses espíritos fascinadores. E eu pergunto, para provocá-los, claro, é fácil ou difícil influenciar uma pessoa ciumenta? Agora eu quero aquela coisa dramática. É fácil ou difícil? Isso, vamos colaborar com a palestrante. É fácil. Até a gente que nós estamos encarnados aqui, às vezes não somos tão inteligentes como esses espíritos. É só iniciar uma frase. Será? Para o ciumento, só precisa disso. Não precisa de mais nada. Por isso que nós temos que nos fortalecer, e a doutrina espírita oferece os mecanismos necessários para que nós possamos extirpar das nossas almas essas inseguranças psicoemocionais que nos tornam uma presa fácil nas mãos dos espíritos equivocados e transviados da rota do bem. E que muitas vezes querem atrapalhar a nossa família, a nossa profissão, o nosso relacionamento amoroso, insuflando ideias mentirosas. E nós, dada a nossa insegurança, que todos nós temos, é natural, mas nós devemos nos policiar, devemos vigiar e orar como nos ensinou o Cristo Jesus, para que não sejamos tão frágeis e caiamos nas garras tenebrosas desses espíritos equivocados. E por que eu falo isso na tarde de hoje? Porque a fé cega, muitas vezes é motivada pela fascinação. Porque nós vemos algumas criaturas de determinadas religiões, e para nossa vergonha também entre os espíritas, falarem determinadas
colocações, ponderações, repletas de uma fé cega, de uma fé que não enxerga, que não é a fé que a doutrina espírita prega, não é a fé que a doutrina espírita ensina. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós abrimos, viramos a capa, já na folha de rosto está lá, a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A doutrina espírita, amados irmãos, não prega a fé cega, em que nós perguntamos, mas por que eu tenho que acreditar nisso? Você tem que acreditar porque Deus quer assim. Claro que não. A doutrina espírita é a doutrina onde nós podemos e devemos indagar, questionar, perguntar, discordar, para que possamos aprender e apreender as nuances mais delicadas, mais complexas e mais puras da doutrina espírita. Porque é uma doutrina esclarecedora de tríplice aspecto. Nos ensina no Livro dos Espíritos, na parte do preâmbulo, que foi escrita por Herculano Pires, que era professor de filosofia pela USP, pela Universidade de São Paulo, que sabia exatamente o que dizer, o que falar e o que pensar. Ele diz o seguinte, que a doutrina espírita, que Kardec insistia no caráter científico da doutrina espírita. E o que significa esse caráter científico? Obviamente, não é a ciência propriamente dita, porque a doutrina espírita não se debruça sobre a matéria. O objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito, mas Kardec não abriu mão de ter método. Por isso que o Livro dos Espíritos é pedagógico, com perguntas e respostas. Porque Allan Kardec, amados irmãos, o nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu em Lyon, na França, ele não foi apenas e tão somente o codificador da doutrina espírita, era um espírito de alta escola, pedagogo, formado na escola de Pestalozzi, estudou na Suíça. Ele ministrava aulas de química, física, astronomia, oratória, era de uma família de magistrados, de advogados, uma pessoa culta, que escreveu um manual de aritmética que foi durante muito tempo usado nas escolas da França. E ele tinha uma preocupação com a democratização do ensino nas escolas públicas. Ou seja, era um espírito muito preparado para a missão da codificação da doutrina espírita. Então, além do aspecto científico, nós temos na doutrina espírita o aspecto filosófico, onde nós fazemos indagações e questionamentos acerca da vida, indagações de cunho existencial, onde nós buscamos respostas. E, claro, o caráter religioso. A doutrina espírita não possui dogmas. Na doutrina espírita nós não temos que nos vestir dessa ou daquela maneira. Na doutrina espírita nós não precisamos fazer rituais, apesar de respeitarmos todas as religiões irmãs. Porque nós que somos espíritos encarnados no planeta Terra já estagiamos em várias dessas religiões e aprendemos professando essas crenças e trazemos dentro de nós esses resquícios da Igreja Católica ou do protestantismo ou das religiões de cunho afro, não interessa, ou os hebreus, o Islã, não interessa qual é a denominação, toda religião tem a sua contribuição, tem os seus artigos de fé. O fato da doutrina espírita não conter dogmas não significa que nós rechacemos as religiões que tem. De forma alguma. Proceder dessa forma é não ser espírita. Porque o espírita não condena as outras religiões. Porque entende que todas as religiões, como diz o próprio conceito da palavra religião, são caminhos que levam a Deus. Feita essa consideração necessária, falemos acerca da fé. E aí nós perguntamos assim, o que é ter fé? No livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier,
pelo Espírito de Emmanuel, na questão 354, porque é um livro muito esclarecedor, também com perguntas e respostas, com variados temas, de fácil compreensão, até mais palatável do que o próprio Livro dos Espíritos, que é um livro de estudo profundo. Por isso que nós muitas vezes sugerimos que façamos os cursos, para que possamos, em seminários, em debates, compreender melhor, porque o Pentateuco kardeciano requer estudo para uma compreensão mais profunda. Mas esse livro consolador de que nós dizíamos, também com essa mesma didática de pergunta e resposta, na questão 354 é indagado: como poder-se-á definir o que é ter fé? E aí Emmanuel diz o seguinte, que ter fé é ter no coração a certeza luminosa, a luminosa certeza de Deus. Certeza que ultrapassou a crença religiosa. É ter, fazendo com que o coração tenha essa energia constante da realização divina da personalidade. É quando a pessoa tem a possibilidade de substituir a afirmação eu creio pela afirmação eu sei. Porque o primeiro passo para que tenhamos a fé é acreditar. É nos dispor a acreditar em algo que muitas vezes nós temos uma dificuldade inicial e que é bem-vinda aos olhos da doutrina espírita. Porque aqui nós gostamos mesmo é da fé raciocinada. Nós valorizamos, a doutrina espírita valoriza o raciocínio, a prerrogativa mais importante do ser humano, que é a capacidade de pensar e de decidir por si próprio. A doutrina espírita não aceita o dogma da fé cega, porque a fé cega, ela é própria dos argumentos fracos, destituídos de lógica e de razão, onde as pessoas são facilmente manipuladas a acreditar naquilo em que determinado sacerdote quer, como massa de manobra e como manipulação das pessoas. A doutrina espírita abomina a fé cega. Por isso que para nós a fé enxerga, e enxerga a longa distância. Por isso que todo questionamento honesto é bem-vindo. E ser espírita, amados irmãos, os cursos são importantes, são fundamentais, muitas vezes são imprescindíveis. Mas eu pergunto, a doutrina espírita não possui dogmas. É necessário fazer uma faculdade ou um curso técnico para que nós possamos dizer que somos espíritas? Agora a participação do público é intensa, hein? Vamos lá. Vamos pergunta e resposta também, que eu já me empolguei. Não. O fato da pessoa fazer 10 cursos, a gente pode dizer que por causa disso a pessoa é espírita? Aí, eu gosto de gente com convicção. Não mesmo. A ousada vai falar, não mesmo. Por quê? Porque ser espírita é ter comportamento espírita. Não existe diplominha de espírita. Nós devemos, no Evangelho diz, espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Nós devemos nos instruir, mas mais do que isso, nós aprendemos a ser espíritas, é no aparar de arestas, é quando a pedra bruta vai lapidar, vem o buril lapidar a pedra bruta, para tirar o brilho desse diamante. E são nas adversidades, nas vicissitudes da vida, no viver e no conviver, que nós nos tornamos, de fato ou não, espíritas. É muito fácil a pessoa dizer, eu frequento lá o Paz e Amor em Jesus há 30 anos. Aí a gente pergunta silenciosamente, mas será que é espírita? Aprendeu a ser espírita? Ou é um perseguidor contumaz dos irmãos de doutrina? É um crítico feroz, um invejoso? Porque essas características não podem, de forma alguma, qualificar um espírita verdadeiro.
Claro que ser espírita não é ser perfeito, porque senão a primeira que não poderia aqui estar é essa que vos fala. Mas determinados comportamentos são inadmissíveis. Julgar os irmãos de crença, não estender as mãos a quem busca, julgar as pessoas, rotular como desequilibrados, isso não é ser espírita, não é ser cristão. Porque o Cristo de Deus, Jesus, que é nosso modelo e nosso guia, se desmanchava em carinho e atenção por todos aqueles que o buscavam. As mulheres tidas e havidas na condição de má vida, buscavam em Jesus, envergonhadas, o olhar de entendimento e compreensão. Os pescadores, os homens rudes, tinham em Jesus um irmão e um amigo querido. Então, aquele que se diz espírita, que se diz seguidor do Cristo Jesus, não pode se comportar de outra maneira que não seja através da caridade. Porque o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Se nós não temos dogmas, nós temos deveres de ordem moral muito profundos, e a caridade é um deles. A caridade, como se diz por aí, é o carro-chefe da doutrina espírita. Essa é a expressão maior. Então eu venho trabalhar para a doutrina espírita, eu ainda erro, me equivoco, não tem problema, amado irmão. Amada irmã, venha. Você faz parte do nosso exército. É certo que muitas vezes o nosso exército é de feridos, é de caídos e é de equivocados. Mas é também daqueles que rogam, imploram a proteção divina, que pedem desculpas à espiritualidade maior, mas não faltam um dia de trabalho, porque entendem que existem outras pessoas, outros corações necessitados do amor divino. Isso é o caminho para nos tornarmos espíritas, através da fé raciocinada, da fé que pensa, da fé que age, da fé que pulsa nos nossos corações, afastando esse obstáculo tenebroso da fé cega, onde nós nos julgamos superiores aos outros. Porque é muito esquisito que uma religião, seja ela qual for, diga aos frequentadores: só nós seremos salvos. Que loucura! Ou melhor dizendo, que fascinação! Como nós poderíamos acreditar que Deus Pai de infinito amor, o Criador, causa primária de todas as coisas, criou a todos nós com tanto carinho para depois nos abandonar? Esse pensamento, ele é destituído de lógica. Só se nós acreditássemos que Deus não é amor, aí nós estaríamos retirando a maior característica de Deus. O que não bate, o que é de todo ilógico, porque Deus é puro amor. Por isso que, para mim, pelo menos, a doutrina espírita esclarece de uma forma solar. A lógica é para todos nós. Nós podemos e devemos questionar. A pessoa, eu fui visitar esses dias um centro espírita e o palestrante dizia: olha, se vocês não acreditarem na imortalidade da alma, não tem problema. Você é bem-vindo também. Aquilo me emocionou profundamente, porque ele sabia, na fala simples dele, que ele não estava conversando apenas com espíritas, mas ele estava conversando com espíritos que ali estavam, almas em busca de consolo e conforto, que às vezes frequentam outras religiões, mas que naquela tarde precisavam daquele apoio. Nós não sabemos o que passa na cabeça da pessoa, e naquele momento é a palavra que vai resgatar. É quando Jesus falou para Pedro: tu serás agora pescador de almas, e em que ele chamou, convocou Simão Pedro, e ele seguiu o Mestre Jesus. Ele largou as redes para seguir o Mestre, para ser sim um pescador de almas. Por isso que nós temos grande responsabilidade quando nós trabalhamos na doutrina espírita, porque na doutrina espírita não pode existir cargos, mas encargos. Todo o centro espírita que tem um presidente que já está há muitas gestões,
nós temos que desconfiar, porque não é possível que alguém seja tão evoluído. Não, eu estou cumprindo uma missão. Faça-me o favor. Missão é Chico Xavier. De Chico Xavier para baixo, a gente está todo mundo equiparado, nivelados. Então, nós temos que tomar cuidado com esses lobos em pele de cordeiro, porque como nós dizíamos lá da fascinação, eles usam ardilosamente as palavras caridade, Deus, amor ao próximo, mas são mentirosos. E eles usam essas palavras para nos manipular. Por isso que nós temos que ficar atentos, vigilantes, e não cairmos nessas armadilhas. Porque é vergonhoso quando nós lemos na imprensa que determinadas criaturas estão presas, que se diziam espíritas, que recebiam, ministravam passes e enganaram muitas pessoas. E para encerrar a nossa fala na tarde de hoje, nós, através da figura doce de Meimei, ela nos conta o seguinte, que num país europeu, numa tarde chuvosa, o maquinista se preparava para fazer a locomotiva funcionar. O trem estava repleto de passageiros, de viajantes, a viagem seria longa. E quando o maquinista viu que estava chovendo muito, ele humildemente orou o Pai Nosso e pediu a proteção de Deus para aquela viagem. Ele orou pela proteção divina de forma ardente, e assim saiu. E após léguas e léguas daquela viagem, e a chuva inclemente caía aos cântaros, anoiteceu. De repente, ele viu na linha férrea como se fossem dois braços, dizendo, fazendo um sinal para ele, para que tivesse atenção, como se fosse um pedido de socorro. Imediatamente ele freou o trem e desceu correndo para ver o que havia acontecido, da onde havia surgido aquele pedido de socorro, aquele aviso. E alguns viajantes preocupados foram com ele. Quando ele deu alguns passos, ele viu que tinha uma inundação, que o trem havia parado poucos metros à frente de uma inundação e que havia levado, destruído a ponte por onde ia passar o comboio. Ele ficou agradecido, porque aquele aviso salvador salvou as inúmeras vidas que estavam dentro daquele trem. E ele, agradecido, foi procurar quem era aquela alma boa que havia avisado daquele perigo. E os passageiros também foram procurar. Quando ele encontrou no chão um morcego grande que estava agonizando. E na hora ele percebeu que foram as asas daquele morcego que fizeram como se fossem o sinal de dois braços, avisando que era para parar. Ele, com muito carinho e cuidado com aquele morcego, ele retirou, ele ajoelhou e começou a orar novamente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, poder e glória, para todos sempre, amém. Quando ele olhou, todos os passageiros, crentes e descrentes, estavam ajoelhados, orando junto com ele. Então aquele bichinho que infunde pavor nas criaturas humanas, foi por intermédio dele que todos foram salvos. Reflitamos sobre isso. Quantas vezes Deus, Pai de infinito amor e a espiritualidade maior, faz o mesmo sinal para nós, para que nós possamos parar, pensar e com certeza encontrar a nossa salvação. Sempre, em todas as circunstâncias das nossas vidas. Então é isso, amados irmãos, reflitamos sempre
sobre a fé raciocinada. E que a doce e suave paz do Cristo Jesus, que caminha conosco, ombro a ombro, lado a lado, esteja sempre conosco, segurando nas nossas mãos e às vezes até mesmo nos carregando. Que Ele nos abençoe. Vamos agradecendo a Luciana, nossa palestrante, por dispor do seu tempo e por ter nos dado essa palestra com tanto carinho, tanta dedicação com essas reflexões dessa tarde. Vamos nos posicionando de maneira confortável, fechando os nossos olhos, respirando profundamente e mantendo a conexão com a espiritualidade. Vamos abrindo os nossos corações para esse momento de doação. E assim nós vamos enviando as nossas boas vibrações, bons fluidos e boas energias. Que possamos também estar receptivos às inspirações da equipe espiritual. E que possamos encontrar aquilo que viemos buscar hoje. Vamos mentalizando os nossos lares, visualizando cada cômodo repleto de luz. Essa luz muito forte e clara, que vai entrando pela porta da frente, seguindo pelos cômodos, pela sala, quartos, cozinha. Vamos abrindo cada porta, cada janela, permitindo que essa luz entre e renove as energias. Vamos agora vibrando pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, por todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia, das nossas vidas, e pelos que não puderam estar aqui conosco nessa tarde. Vamos vibrando pelos nossos irmãos nos hospitais, nossos irmãos acamados, que eles possam receber os cuidados, que possam se recuperar de todos os males. Vibremos também por aqueles que trabalham pela cura, pelo restabelecimento de todos esses irmãos. E assim as nossas vibrações chegam também aos idosos nos asilos, às crianças nos orfanatos. Que todos possam receber o auxílio, o amparo, carinho, atenção que necessitam e que merecem. Enviemos as nossas vibrações para os nossos irmãos nas penitenciárias, que esses possam vencer as suas dificuldades, as suas más tendências, que possam evoluir. Que os nossos irmãos nas ruas também recebam as nossas vibrações, crianças, homens, mulheres, que passam por dificuldades. Vibremos pelos dependentes químicos, para que todos possam ser auxiliados, amparados. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos desempregados, que passam por necessidades. Que esses possam ter fé e esperança em dias melhores. Vibremos pelo nosso Brasil, por todos os países do nosso globo terrestre, pelos países em guerra, pelos que sofrem com os conflitos e com os desastres naturais, que todos possam ser amparados. Vibremos pelos nossos líderes, nossos governantes, que esses possam ser guiados, inspirados, que possam cumprir com as suas tarefas, com seu papel, seu trabalho. Vamos vibrar pela nossa casa de paz e amor, pela Caspage, pela Crepade,
pelos nomes depositados nas nossas urnas na entrada do salão, dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. E vibremos pelo nosso planeta, pela natureza, pelos nossos animais. Vamos mentalizando o nosso planeta envolvido por uma luz muito forte, muito brilhante, que traz muita paz, muita harmonia entre todos os povos. Vibremos pela divulgação do Evangelho, que possa estar presente no dia a dia, na vida de todos. E vibremos também pelo bem universal e pela paz entre os homens. Permanecendo ainda com os nossos olhos fechados, vamos nos preparar para receber o passe. Sem nos preocuparmos com a movimentação dos médiuns, vamos nos concentrando agora em nós, nos desligando das nossas preocupações por alguns instantes, nos fazendo receptivos, para que as boas energias e os bons fluidos transmitidos pela espiritualidade possam agir em nossa saúde física, mental e espiritual. Assim, mentalizemos uma luz muito clara percorrer o nosso corpo. Essa luz, ela inicia pelo topo da nossa cabeça, no nosso centro de força coronário, nos trazendo equilíbrio dos nossos sistemas nervosos e regulando todos os nossos demais centros de força. Descendo ao nosso centro de força frontal, localizado na nossa testa, que essa luz possa equilibrar e harmonizar a nossa mente, melhorando as nossas percepções e os nossos sentidos, clareando os nossos pensamentos, para que possamos tomar as melhores decisões no nosso dia a dia. A luz segue então para o nosso laríngeo, localizado na nossa garganta, regulando a nossa respiração, regulando também a nossa tireoide, equilibrando o nosso metabolismo, cuidando também das nossas cordas vocais, dos nossos órgãos da fala, para que as nossas palavras possam levar consolo e amor a todos. Agora no nosso centro de força cardíaco, centro das nossas emoções, na região do coração, essa luz vai aliviando as nossas angústias, as nossas preocupações, amarguras, trazendo serenidade e alegria. Descendo mais um pouco, no nosso centro de força esplênico, essa luz energiza nossos órgãos, nosso sistema hepático, para um bom funcionamento e manutenção do nosso corpo. Seguindo para o nosso centro de força gástrico, que nos traga equilíbrio do nosso sistema digestivo, possamos digerir melhor não só os alimentos, mas também as nossas emoções, para que não nos traga danos à saúde. Agora já no nosso centro de força genésico, logo abaixo do umbigo, responsável pelo nosso sistema reprodutor e pela energização geral do organismo, que essa luz possa trazer equilíbrio das energias. Por fim, essa luz chega ao nosso centro de força básico, na base da nossa coluna, centro responsável pela absorção das energias da Terra, que sobe harmonizando vértebra por vértebra, chegando novamente ao coronário e efetuando assim uma limpeza completa. Vamos agora partir para a nossa fluidificação das águas. Mentalizando as nossas garrafinhas que trouxemos, nossos filtros de água em casa, as caixas d'água, pedimos que a equipe de médicos espirituais, enfermeiros, as equipes dos pretos velhos, índios, caboclos, que depositem nas nossas águas os medicamentos, as ervas, os bons fluidos, de acordo com a necessidade de cada um de nós. E completando assim os tratamentos iniciados durante a nossa tarde de hoje.
que essa água possa nos trazer equilíbrio e auxiliar no restabelecimento da nossa saúde. E encerrando agora os nossos trabalhos da tarde, vamos acompanhando o nosso irmão Lázaro na prece final. Boa tarde a todos. Vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, de ouvirmos essas palavras, que possamos refletir sobre elas durante a semana e tirar algo de positivo. Que Jesus nos acompanhe, que assim seja, graças a Deus. Só uns recadinhos para vocês. Ação entre amigos, está disponível para que vocês possam colaborar com a casa. Do Dia das Crianças, tá? Tá disponível do dia 8 de setembro até 8 de outubro para vocês adquirirem para concorrer a um kit infantil, brinquedos educativos, tá? Agenda de papel, né? Agenda do Paz e Amor, que está disponível à venda. Eu acho que acabou, vai chegar essa semana, mas é bom que lembremos que ainda vai estar à venda, tá? Com preço de promoção. É só consultar com o pessoal da livraria. E hoje nós temos trufas disponível para vocês levarem, comprarem. E temos pudim também, de leite condensado. Tá bom? Muito obrigada a todos. Que Deus acompanhe vocês ao destino de cada um. E sábado que vem nós estaremos aqui todos juntos. E domingo na feira. Tá bom? Muito obrigada. Paz e amor em Jesus.